E se os anjos que caíram do céu não tenham sido expulsos por orgulho, mas por um pecado que a igreja evita explicar? Enoque viu o que aconteceu com eles depois da queda, e o que ele descreveu está longe de qualquer coisa que já te contaram. Existe um livro que os primeiros cristãos liam, citavam e respeitavam como escritura, e que séculos depois foi tirado das prateleiras da fé oficial sem muita explicação. Esse livro é o livro de Enoque, e dentro dele está um relato que muda completamente a forma como enxergamos a queda dos anjos. Você já deve ter ouvido a versão resumida. Anjos se rebelaram contra Deus por orgulho, foram expulsos do céu e ponto final. É a explicação que cabe em uma frase de sermão. Mas quando você lê o que Enoque escreveu, percebe que essa história é bem mais complexa e bem mais perturbadora do que qualquer resumo dominical. Enoque não fala de um único pecado de soberba. Ele descreve um grupo específico de anjos, chamados de vigias, que tinham uma função no céu: observar a humanidade e zelar pela criação de Deus. Só que, em determinado momento, esses seres olharam para as filhas dos homens e desejaram tê-las. Gênesis 6:2 já dá essa pista, quase de passagem. Os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram bonitas e escolheram para si aquelas que quiseram. A Bíblia canônica passa por esse versículo rápido demais. Enoque não. No livro de Enoque, 200 vigias descem ao Monte Hermon e fazem um pacto entre si. Não é um deslize isolado, é uma decisão coletiva, quase uma conspiração celestial. Eles juram uns aos outros que vão até o fim, que ninguém vai recuar. E aí desce a pergunta que ninguém te fez na igreja. Por que anjos, seres que já contemplavam a glória de Deus, decidiriam trocar isso por relações com mulheres mortais? O que poderia ser tão atraente a ponto de valer a eternidade? Alguns estudiosos da tradição enoquiana defendem que não se tratava apenas de atração física, mas de um desejo antigo de experimentar a existência do jeito que os homens experimentavam, com corpo, com posse, com continuidade através de filhos. A resposta que Enoque sugere é desconfortável. Não foi só desejo, foi um desejo de poder, de posse, de deixar marca no mundo material. Esses anjos não quiseram apenas se unir às mulheres, eles quiseram ensinar. E aqui a história vira algo ainda mais grave. Enoque relata que os vigias, liderados por um anjo chamado Semjaza e outro chamado Azazel, começaram a repassar conhecimento proibido à humanidade. Azazel ensinou os homens a fabricar espadas, facas, escudos e armaduras. A arte da guerra, basicamente, entregue de mão em mão. Ensinou também as mulheres a trabalhar com metais preciosos, a usar cosméticos, a pintar o rosto e embelezar os olhos. Parece inofensivo à primeira vista, mas Enoque descreve isso como o início da corrupção. Vaidade, violência e sedução entrando no mundo por uma porta que não deveria ter sido aberta. Note bem, não é o metal, nem o pigmento que carregam o problema. É a intenção por trás do ensino, a forma como esse conhecimento foi usado para afastar o coração humano da simplicidade original. Outros vigias ensinaram encantamentos, o corte de raízes, a leitura de sinais nas estrelas, a observação da lua. Conhecimento que talvez até fosse neutro em outras mãos, mas que ali servia para afastar o coração humano da dependência de Deus e aproximá-lo de um controle proibido sobre a natureza. Não era ciência sendo democratizada, era um atalho sendo oferecido, e atalhos espirituais quase sempre cobram um preço alto. E o fruto dessa união entre anjos e mulheres foi ainda mais assustador: os nefilins, gigantes, segundo o relato, que cresciam além de qualquer proporção humana e que, à medida que se multiplicavam, passaram a devorar tudo o que os homens produziam. Quando a comida acabou, Enoque descreve que eles se voltaram contra a própria humanidade e depois entre si. Uma geração criada de forma antinatural, sem lugar verdadeiro no mundo, sem descanso, nem na vida, nem na morte. É aqui que a história ganha um peso que poucos discutem abertamente. A Terra ficou tão cheia de violência, tão corrompida por esse conhecimento roubado e por essas criaturas híbridas, que o clamor subiu até o céu. Os próprios anjos que permaneceram fiéis
Miguel, Rafael, Gabriel e Uriel, teriam intercedido diante de Deus, pedindo que ele olhasse para o que estava acontecendo na terra. Não foi um pedido qualquer, foi um clamor de urgência, quase de desespero, diante de uma criação que se desfigurava diante dos próprios olhos celestiais. E é essa intercessão, segundo Enoque, que antecede diretamente o julgamento do dilúvio. Ou seja, o dilúvio de Noé não foi apenas uma resposta ao pecado genérico da humanidade. Foi, segundo essa tradição, uma resposta específica à mistura entre o que é celestial e o que é terreno, feita de forma proibida. Uma correção necessária para impedir que essa corrupção se espalhasse além de qualquer possibilidade de retorno. E o destino dos vigias? Não foi simplesmente serem expulsos e seguirem soltos por aí. Enoque descreve algo muito mais severo. Eles foram amarrados, lançados em trevas, presos em vales e abismos até o dia do juízo final. Suas próprias criações, os nefilins, teriam se tornado espíritos errantes depois da destruição de seus corpos, sem repouso, vagando pela terra, causando aflição até os dias de hoje, segundo o relato apócrifo. Judas 6, no Novo Testamento, parece confirmar esse eco. E aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, ele guardou em prisões eternas, em trevas, para o juízo do grande dia. Perceba a diferença entre o que normalmente se ensina e o que os textos mais antigos guardam. Não foi uma queda por vaidade espiritual apenas. Foi uma escolha consciente de ultrapassar limites, de misturar o que Deus tinha separado, de entregar conhecimento que o ser humano ainda não estava pronto para carregar. E o preço dessa escolha ecoou por gerações. Se essa história te incomodou, é porque ela deveria incomodar. Porque o mesmo tipo de engano espiritual que abriu espaço para os vigias agirem continua se repetindo hoje, só que com roupagem diferente. E é exatamente sobre isso que eu falo no meu guia. Como reconhecer o engano religioso antes que destrua sua fé. Ele foi escrito para quem já sentiu, no fundo do coração, que algo na forma como a religião é praticada hoje não bate com o que a Escritura realmente ensina. O link está fixado no primeiro comentário, é só clicar e baixar. E se você quer continuar essa jornada de descobertas que a tradição institucional preferiu deixar de lado, se inscreva no canal agora. Toda semana eu trago relatos como esse, direto das fontes antigas, sem filtro e sem medo de perguntar o que ninguém pergunta. Porque a história dos vigias não termina na prisão deles. O que aconteceu depois, com suas almas e com os nefilins que restaram, é ainda mais surpreendente, e é sobre isso que vamos falar agora. Quando os nefilins caíram, seus corpos morreram. Mas Enoque descreve algo que a maioria das pessoas nunca ouviu. Eles não simplesmente desapareceram. O texto diz que, por serem metade angelical e metade humano, os espíritos desses gigantes não podiam voltar ao céu, porque não eram totalmente espirituais e não podiam permanecer enterrados como os mortos comuns, porque não eram totalmente carnais. Ficaram presos entre os dois mundos, sem lugar de descanso, sem lugar de origem. Enoque chama esses espíritos de espíritos malignos sobre a terra e diz que eles se tornaram responsáveis por causar aflição, guerra, destruição e opressão entre os homens, sem precisar de comida, porque já não tinham corpo físico, mas fome de causar dano. É uma imagem que, se você parar para pensar, se aproxima bastante do que o Novo Testamento depois vai chamar de demônios. Alguns estudiosos da tradição enoquiana defendem exatamente essa ligação, que a origem dos espíritos imundos mencionados nos evangelhos remonta a essa geração híbrida, destruída no dilúvio, mas não completamente apagada da existência. Jesus, no Evangelho de Marcos, expulsa espíritos imundos com uma autoridade que impressiona quem está ao redor. Marcos 1:27 registra a reação da multidão. Que é isto? Que nova doutrina é esta, que com autoridade ordena até aos espíritos imundos e eles lhe obedecem? Se a leitura de Enoque estiver certa, Jesus não estava apenas curando doenças espirituais genéricas. Ele estava confrontando diretamente os remanescentes daquela geração antiga, os mesmos espíritos que vagavam desde os dias anteriores ao dilúvio,
agora subjugados diante de quem tinha autoridade maior que a deles. Isso muda completamente a forma de ler certas passagens do Novo Testamento. Quando os discípulos perguntam a Jesus por que não conseguiram expulsar um determinado espírito e ele responde que aquele tipo só sai com oração e jejum, não é apenas uma frase sobre disciplina espiritual genérica. É possível que existisse uma hierarquia entre esses espíritos, alguns mais antigos, mais fortes, mais resistentes, exatamente como Enoque descreve diferentes níveis de corrupção entre os próprios vigias que caíram no Monte Hermon. E aqui entra outro ponto que poucos exploram. Nem todos os anjos caídos tiveram o mesmo destino. Enoque descreve uma hierarquia entre eles. Senjasa e seus líderes diretos foram amarrados nos vales da terra, aguardando o julgamento final. Mas Azazel recebeu um castigo particular, quase isolado dos demais. Foi jogado em um buraco no deserto, coberto de escuridão, e ali permaneceria até o grande dia, quando seria lançado ao fogo. O nome Azazel, inclusive, ressurge de forma curiosa em Levítico 16, no ritual do dia da expiação. Um dos bodes era sacrificado pelo pecado do povo, mas o outro, chamado justamente de bode para Azazel, era enviado vivo para o deserto, carregando simbolicamente os pecados de Israel. Levítico 16:10 descreve: mas o bode sobre que cair a sorte para Azazel será apresentado vivo perante o Senhor, para fazer expiação com ele, a fim de enviá-lo ao deserto para Azazel. Não é coincidência que o mesmo nome do anjo caído, preso no deserto, seja usado justamente no ritual que expulsa o pecado do meio do povo para aquele mesmo lugar. É como se a tradição hebraica reconhecesse, mesmo sem citar Enoque diretamente, que o deserto era território ligado àquele ser específico, um território de exílio e não de morada. Voltando aos Nefilins, existe também quem defenda que nem todos morreram no dilúvio. Números 13:33 traz um detalhe que intriga estudiosos até hoje. Quando os espias de Israel entram em Canaã e voltam apavorados, eles relatam: e vimos ali os Nefilins, filhos de Anaque, descendentes dos Nefilins. Éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Ou seja, séculos depois do dilúvio, ainda existiam relatos de gigantes na Terra Prometida. Como isso é possível, se todos os Nefilins teriam sido exterminados na época de Noé? É uma pergunta que a leitura superficial simplesmente ignora. A explicação mais discutida entre estudiosos de textos apócrifos é que, de alguma forma, uma segunda onda de mistura entre seres celestiais e mulheres humanas voltou a acontecer depois do dilúvio, ou que descendentes indiretos dessa linhagem sobreviveram através de famílias específicas. Gênesis 6:4 já dá esse indício quando diz que os Nefilins existiam na Terra naqueles dias e também depois, sugerindo continuidade e não um evento único e isolado no tempo. Esse detalhe muda a forma de entender boa parte da conquista de Canaã. Os gigantes que Davi e outros guerreiros israelitas enfrentam mais tarde, como o próprio Golias, muitas vezes são associados a essa linhagem residual. Golias, de Gate, era descendente direto dos Refaíns, um dos povos ligados a essa tradição de gigantes. A batalha entre Davi e Golias, contada em 1 Samuel 17, ganha um peso simbólico diferente quando lida sob essa luz. Não é apenas um pastor enfrentando um guerreiro forte. É a linhagem fiel a Deus, confrontando mais uma vez o resquício daquela corrupção antiga que começou com os vigias no Monte Hermon, geração após geração. E é justamente por esse motivo que alguns leitores mais atentos de Enoque enxergam o dilúvio não como o fim definitivo da história dos anjos caídos, mas como o início de uma guerra espiritual muito mais longa. Uma guerra que atravessa toda a narrativa bíblica, do Gênesis ao Apocalipse. Se você reparar bem, o padrão se repete. Conhecimento proibido oferecido como atalho, corrupção disfarçada de progresso, seres que se acham no direito de ultrapassar limites que não foram estabelecidos para eles. Esse padrão não ficou preso no passado. Ele reaparece de formas sutis até nos dias atuais, inclusive dentro de espaços que deveriam representar exatamente o oposto disso,
espaços que deveriam guardar a pureza da fé, mas que às vezes repetem, sem perceber, os mesmos atalhos proibidos. Paulo parece tocar nesse mesmo assunto quando escreve, em Efésios 6:12, que a luta do crente não é contra sangue e carne, mas contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nas regiões celestiais. Não é uma frase decorativa, é a descrição de uma estrutura hierárquica de oposição espiritual, algo que Enoque já vinha detalhando séculos antes, com nomes, funções e territórios específicos atribuídos a cada tipo de ser caído. E talvez seja por isso que essa parte da Bíblia incomode tanto, porque ela tira o mal de um plano abstrato e o coloca em uma estrutura concreta, com origem, com nome, com propósito. Não é apenas o pecado existe. Existiram seres específicos que tomaram decisões específicas, que abriram portas específicas e cujas consequências continuam ecoando até hoje, de forma silenciosa, dentro da própria estrutura religiosa que deveria estar vigiando contra isso. Mas antes de chegar lá, existe um capítulo dessa história que Enoque guarda com ainda mais detalhes. O que aconteceu com o próprio Enoque depois que ele testemunhou tudo isso e por que Deus decidiu levá-lo para um lugar que nenhum outro homem antes dele havia visto. Gênesis 5:24 registra uma das frases mais curtas e mais intrigantes de toda a Escritura. Andou Enoque com Deus, e não se viu mais, porque Deus para si o tomou. Não fala em morte, não fala em sepultamento, fala em desaparecimento, como se Enoque simplesmente tivesse atravessado uma porta que ninguém mais conseguia ver. O livro que leva o nome dele explica o que aconteceu depois dessa porta se fechar. Enoque não foi apenas removido da terra, ele foi levado em uma série de visões e viagens através dos céus, guiado por anjos que lhe mostraram estruturas do universo que a mente humana comum jamais teria acesso. Ele descreve ter sido conduzido através de portas que controlam o Sol, a Lua e as estrelas, cada uma com seu próprio movimento, seu próprio tempo, sua própria função dentro da criação. Não é uma descrição poética vaga, é quase um mapa, com nomes de anjos responsáveis por cada elemento celeste, como se o cosmos inteiro tivesse uma administração organizada, invisível aos olhos comuns, funcionando com uma precisão que reflete a própria ordem de Deus. Em um dos trechos mais impressionantes, Enoque é levado até o próprio lugar de julgamento, onde viu as almas dos mortos separadas em compartimentos diferentes, aguardando o dia final. Uns esperavam recompensa, outros esperavam punição, e alguns, os mais perturbadores, gritavam por justiça, pedindo que o julgamento chegasse logo. É quase impossível não lembrar da parábola do rico e Lázaro, contada por Jesus em Lucas 16, onde também existe uma separação clara entre os que sofrem e os que são consolados aguardando um desfecho final. Enoque também recebeu revelações específicas sobre o futuro da humanidade, incluindo períodos que os estudiosos chamam de semanas apocalípticas, uma divisão simbólica da história em blocos de tempo, cada um marcado por um tipo de evento: corrupção, julgamento, restauração e, por fim, um reino definitivo de justiça. Essa estrutura de tempo dividido em eras se parece muito com o que Daniel descreve mais tarde, quando fala das 70 semanas em Daniel 9:24, um texto que até hoje gera debates entre estudiosos sobre profecias ainda não cumpridas. É como se dois profetas separados por séculos estivessem enxergando o mesmo relógio, cada um a partir de um ângulo diferente. Enoque chega a mencionar, dentro dessas visões, um período específico marcado por grande apostasia, onde a fé verdadeira seria rara e a religião de fachada se tornaria comum, quase uma norma aceita sem questionamento. Ele descreve isso como uma semana de escuridão espiritual, que antecede diretamente o julgamento final e a chegada de um reino de justiça permanente, sem mais espaço para o engano se disfarçar de verdade. E aqui está um detalhe que poucos conectam. O livro de Enoque é citado diretamente no Novo Testamento. Judas 14:15 trazem uma profecia atribuída explicitamente a Enoque, o sétimo depois de Adão.
O texto diz: Eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos, para fazer juízo contra todos, e convencer a todos os ímpios dentre eles de todas as suas obras de impiedade. Isso significa que um apóstolo do Novo Testamento leu esse livro apócrifo, considerou a profecia legítima o suficiente para citar e a incluiu como parte da mensagem inspirada que chegou até nós. Se um livro não fizesse parte do conhecimento espiritual válido para os primeiros cristãos, por que Judas citaria justamente dele e não de outro texto qualquer? Essa é uma pergunta que muitas igrejas preferem não responder, porque a resposta abre uma porta incômoda. Talvez o cânon que temos hoje não seja tão fechado quanto nos ensinaram, e talvez exista mais revelação disponível do que aquilo que cabe dentro de 66 livros escolhidos por concílios humanos, séculos depois dos fatos. Voltando às visões de Enoque, existe um trecho que conecta diretamente com o tema do fim dos tempos. Ele descreve um período final de intensa corrupção, onde o conhecimento proibido voltaria a se espalhar, onde a violência aumentaria de forma descontrolada, e onde muitos que se diziam justos, na verdade, estariam seguindo caminhos torcidos, disfarçados de luz, líderes que falariam em nome de Deus sem realmente representar o coração dele. Essa descrição ecoa fortemente o que Paulo escreve em 2 Timóteo 3:1, ao alertar que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, marcados por pessoas que teriam aparência de piedade, mas negariam a eficácia dela, exatamente o tipo de contradição que Enoque já havia percebido séculos antes, entre líderes espirituais que carregavam títulos, mas não carregavam verdade. Não é difícil enxergar esse padrão se repetindo hoje, dentro de estruturas religiosas que vendem uma proximidade com Deus através de fórmulas, promessas de prosperidade automática ou rituais esvaziados de qualquer relação real de fé. O próprio Enoque parece antecipar esse tipo de engano quando descreve em outro trecho de suas visões líderes que desviariam o povo através de palavras convincentes, mas vazias de verdade, buscando riqueza e posição em vez de servir a quem realmente os enviou. É quase assustador ver como esse retrato, escrito há milênios, ainda cabe perfeitamente em tantos púlpitos de hoje, em tantos discursos que prometem bênção instantânea em troca de oferta generosa, como se a fé pudesse ser comprada, como se Deus tivesse um preço fixo para cada tipo de milagre. Essa é talvez a parte mais atual de toda a revelação de Enoque, porque ela não fala apenas sobre anjos que caíram há milhares de anos. Ela fala sobre um padrão espiritual que se repete em cada geração. A tentação de trocar a verdade simples de Deus por atalhos, por conhecimento inflado de orgulho, por líderes que prometem respostas rápidas para perguntas que exigem paciência e discernimento reais, coisas que ninguém quer ouvir num mundo acostumado à pressa. E é justamente por isso que textos como esse incomodam tanto certas estruturas religiosas estabelecidas, porque eles não falam de um inimigo distante, externo, fácil de apontar com o dedo. Eles falam de uma corrupção que pode nascer dentro da própria fé, disfarçada de autoridade espiritual. Exatamente como aconteceu com os vigias que um dia tiveram acesso direto à presença de Deus e, mesmo assim, escolheram o caminho da queda, achando que sabiam mais do que a ordem estabelecida. A pergunta que Enoque deixa, no fim das contas, não é apenas o que aconteceu com os anjos caídos. É uma pergunta que se volta para quem está ouvindo essa história agora. Como reconhecer, no meio de tanta informação religiosa disponível hoje, o que realmente vem de Deus e o que é apenas mais uma versão moderna daquele mesmo conhecimento proibido, oferecido como se fosse luz, embalado em promessas bonitas demais para serem verdade? Se você chegou até aqui, sabe que os vigias não caíram por acaso, e que o mesmo tipo de engano que os corrompeu continua rondando a fé de muita gente hoje, só que com outro rosto. Por isso digo sempre, adquira o guia, como reconhecer o engano religioso, antes que destrua sua fé. Ele está fixado no primeiro comentário e foi feito justamente para quem não quer mais engolir qualquer discurso religioso sem discernimento. Obrigado por assistir até aqui. Se inscreva no canal, deixa o like e me conta nos comentários.
Qual desses segredos de Enoque mais te surpreendeu? Continue com a gente porque o próximo vídeo já está aparecendo na sua tela e essa jornada está longe de terminar.